Graça e paz, bom dia, querido irmão. Passando aqui para deixar mais um devocional, dando sequência nessa manhã à carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 19 a seguir. Diz assim o texto da Escritura: Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos declarados justos, que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo vem tratando da questão da justificação pela fé, quando ele abriu o capítulo 3, ele vem falando sobre a lei e a fé em Cristo, sobre como nós somos declarados justos somente pela fé em Cristo. Ele usou o modelo de Abraão, a figura de Abraão, o exemplo de Abraão, da fé. Vimos que a lei e a promessa não podem, vamos dizer assim, ou nós cremos numa ou em outra, são antagônicas as duas coisas, ou nós somos salvos pela graça, ou nós somos salvos pela lei, as duas coisas incompatíveis para a salvação. E agora Paulo está mostrando qual é o propósito da lei. Por que ela foi dada? Por que Deus deu a lei? E logo já no início, Paulo faz uma pergunta: qual é então o propósito da lei? E ele responde dizendo que ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Aqui está o propósito principal da lei: é mostrar o que tem em nosso coração, mostrar a nossa pecaminosidade, mostrar que nós não conseguimos cumpri-la plenamente por causa de nossa natureza pecaminosa. Nós caímos, incorremos em erros, e isso revela o pecado que está em nós. Quando a lei foi dada e foi lida ao povo, era para que o povo caísse de joelhos, clamasse por misericórdia, pedisse a Deus, dizendo: Senhor, nós não temos condição de fazer isso, de obedecer, observar essa lei, essas leis, Mas o povo diz que não. Tudo que o nosso Deus disse ou pediu, nós faremos. Dias depois eles estão tentando matar Moisés, mas isso é só um detalhe. Observe que a nossa natureza pecaminosa nos impede de cumprir a lei. Então a lei vem e revela, ela mostra, ela põe para fora a nossa natureza pecaminosa. Então o propósito da lei é mostrar a nossa incapacidade, é mostrar a nossa insuficiência, é mostrar a nossa pecaminosidade. Então, e ela deveria durar, Paulo diz assim, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Então, ou seja, por isso o texto vai dizer que o fim da lei é Cristo, porque ela deveria durar até a vinda do Messias, até a vinda do descendente prometido. Ele cumpriria toda a lei como cumpriu. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus cumpriu a lei. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus
pela fé, cumpriu a lei. E Paulo prossegue, por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Ou seja, a lei foi dada por esse período intermediário até a chegada de Cristo. Um mediador é necessário enquanto não se conclui algo entre duas ou mais pessoas. Então há um mediador que está ali, mas ele cessa quando chega o que lhe é prometido, quando chega o descendente, quando chega aquele que assume a situação. Então ele já não é mais necessário. Nós temos um exemplo claro, quando os pais falecem e ficam a herança, ela fica na mão de um fiel depositário ou de uma pessoa responsável enquanto as crianças são pequenas. Quando elas atingem a idade suficiente, elas mesmas assumem os seus bens, assumem a gerência das suas finanças. Aqui nós fomos deixados por meio desse intermediário, por meio da lei, né? Debaixo dos cuidados da lei, enquanto Cristo estava vindo. Quando Cristo chegou, ele é o fim da lei. Ele é a nossa redenção. Paulo, então, continua dizendo, existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Não há conflito. Por quê? Paulo explica. Se a lei fosse capaz de nos conceder vida, seríamos declarados justos pela obediência à lei. Ele é simples, olha. Gente, se a lei fosse capaz de nos declarar justos, de nos regenerar, de nos conceder nova vida, nós seríamos salvos por ela. Mas o propósito dela era nos dar uma clara amostra da nossa pecaminosidade. Esse era o propósito dela. Ela não tinha a condição de nos declarar justo por causa da nossa pecaminosidade. Ninguém conseguia ou conseguiria guardá-la ou obedecê-la plenamente. Então Paulo mais uma vez mostra que a lei é boa, que não havia de maneira alguma um conflito entre a lei e as promessas, de forma alguma, só que a lei não nos declarava justo, a lei não conseguia fazer isso por causa da nossa pecaminosidade, por causa do nosso pecado, nós não conseguimos cumpri-la plenamente. Mas ele acrescenta dizendo, mas as Escrituras afirmam, e aqui é importante, irmãos, a regeneração pela fé não é uma ideia humana, não é uma ideia nova ou não é uma coisa gerada de um pensamento humano. Ela é uma verdade bíblica. Olha o que diz, mas as Escrituras afirmam que somos prisioneiros do pecado, de modo que todos os que cremos recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Então observe que há duas verdades extremamente importantes nesse versículo final. Primeiro, que todos somos pecadores. Todos somos prisioneiros do pecado. Cristo vai dizer que somos escravos do pecado, prisioneiros. Então, observe que essa é uma verdade bíblica. Todos somos prisioneiros do pecado. Essa é a situação do ser humano. Mortos, Paulo vai tratar os Efésios como estamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas ele prossegue. Que os que cremos, recebemos a promessa da libertação
apenas pela fé em Jesus Cristo. Somente, solo Cristo, solo fide, somente pela fé em Cristo Jesus. Aqui está o único meio de salvação, é a fé em Cristo Jesus. E está o único Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Mais nada, mais ninguém, não precisa acrescentar nada, não precisa guardar nada, não precisa observar nada. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Está muito claro aqui. E é uma verdade bíblica. É a palavra de Deus que foi nos entregue. Então, observemos isso, meus irmãos. Não precisamos guardar a lei para a salvação. A lei revela o nosso pecado, a nossa pecaminosidade. Nós fomos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o único que pode nos salvar. É o único. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E essa salvação não é pelos meus méritos. É pela obra dele na cruz. É pela obra dele na cruz. Que Deus nos ajude a compreender, a crescer, a amá-lo, a ter prazer nele, a crer cada vez mais nessas verdades, para a glória dele. Deus abençoe sua vida.